Just raise your hands. Levante assim as suas mãos. Look up and smile at Jesus. Olha para cima. Dá um sorriso para Jesus. Come on, just smile at Jesus. Vamos, dê um sorriso para Jesus. Smile as if he is right here. Sorria como se ele estivesse aqui, Because he is here. porque ele está aqui. Talk to him. Fala com ele. We love you, Jesus. Nós te amamos, You're Jesus. mighty. Tu és tremendo, You're powerful. tu és poderoso. We love you. We worship you. Nós te adoramos, nós te amamos. Mighty God. Tu és Deus tremendo, Jesus. Jesus. Come on, just say his name with worship. Vamos, diga este nome em adoração. Jesus. 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 Come on, worship him. Vamos, adore-o. Worship him. He's right here. Adore-o. Worship him. Ele está aqui em você. Jesus. We worship you. Nós te adoramos, Jesus. Mighty God. Deus tremendo. Mighty God. Deus tremendo. We exalt you in this place. Nós te exaltamos neste lugar, Jesus. We lift your name above every name. Nós exaltamos o teu nome acima de todo nome. For the Father has given you a name above every name. Pois o Pai tem lhe dado um nome que está acima de todo nome. Jesus. 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 Say his name with authority. Diga este nome com autoridade. Jesus. Jesus. We exalt you. Nós te exaltamos, Jesus. We lift your name above every Exaltamos name. o teu nome acima de todo nome. In your name and authority we declare. E no seu nome e na sua autoridade declaramos: Arise, kingdom of heaven. venha o teu reino, Happen, will of God. seja feita a tua vontade. For in your name and authority I declare Seu that nome e you're na Lord sua of this autoridade eu place. declaro que tu és o Senhor deste lugar, You're Lord of this time. Senhor deste momento, You're Lord of every person on Senhor de cada pessoa neste lugar. And I allow no invader, no intruder, no Permitimos interloper. invasores, intrusos, interrupções. For in the name and authority of Pois Jesus, o nome e na autoridade de I Jesus, say every knee bow, que todo joelho se dobre, every tongue confess. toda língua confesse Jesus Christ is que Lord. Jesus Cristo é Senhor. Hey! Holy Spirit, you search the heart of the Father. Espírito Santo, tu que sondas o coração do Pai, Search every heart in this place. vem e sonda cada coração neste lugar. And I pray that you will release all that is in the heart of the Father. Eu oro para que tu venhas liberar tudo que está no coração do Pai, For every heart in this house. a cada coração neste lugar. In the mighty name of Jesus. No tremendo e poderoso nome de Be a Jesus. grace, amen. Se você concorda com essa oração, diga amém. Amen. You may be seated. Podem sentar-se. Well, it's a wonderful time last night together. Tivemos um momento maravilhoso ontem aqui juntos. And we were discussing the spiritual warfare aspects of manipulation. E estávamos discutindo aqui a batalha espiritual nos aspectos da manipulação. And God has given us the key to unlock the chains of intimidation. E Deus tem or nos dado manipulation. a chave para abrir aquilo que está cerrado na manipulação. Surrender. A entrega é a chave. We cannot be manipulated when we are seeking only what God wants. Nós não podemos ser manipulados quando estamos buscando somente aquilo que Deus quer. Wow. Tonight I want to talk more about the spirit of religion Hoje à noite eu quero continuar falando sobre o espírito de religiosidade. and how the spirit of religion creates a spiritual condition Nós sabemos que a religiosidade
gera uma condição espiritual. It is possible to control millions of people E com isso é possível controlar milhões de pessoas. and to bring death as a spiritual atmosphere Trazendo morte como uma atmosfera espiritual, through the spirit of religion. através do espírito de religiosidade. For example, the people of India Por exemplo, as pessoas na Índia, do not have enough food, eles não têm, aquele povo não tem comida or at least suficiente. that's what you think. Pelo menos é o que você pensa. There are many people there starving and hungry. Porque existem muitas pessoas lá famintas, com muita fome. But the fact is this, Mas a realidade é a seguinte, that the rats eat more food than the people. que os ratos lá têm mais alimento do que as pessoas. And their religion says to them, E a religiosidade deles diz, don't kill the rats. não matem os ratos, Might be your ancestor. porque esse rato pode ser um dos seus ancestrais. The rats are sacred. Os ratos são sagrados, Let them eat. deixe-os ali. And if the rats stopped eating the food in India, the people would not be hungry. Se os ratos não fossem tão alimentados assim na Índia, as pessoas não passariam fome, You por can exemplo. control a whole nation Então eles controlam toda uma nação with religion. com a religião. Are you listening carefully? Estão me ouvindo aqui? If I fly over the island where Haiti and Dominican Republic are, Se nós viajássemos aqui para a ilha de Haiti ou da República Dominicana, I look down from the airplane, quando eu vou, eu olho lá, lá do avião I can see the border between Haiti and the Dominican Republic. e eu posso ver a fronteira entre o Haiti e a República Dominicana. Because one part of that island is green with vegetation, Porque um lado daquela ilha é toda verde com vegetações. and the other side of that island is dead E o outro lado da ilha você visualiza e está morto because of voodoo. por causa da feitiçaria do voodoo. And no matter how many billions of US dollars we give to Haiti, E os Estados Unidos doam bilhões de dólares para o Haiti. the nation continues to be a place of death. Mas a nação continua sendo um lugar de morte. Because you can keep a whole nation in bondage with religion. Porque a religião pode manter aprisionada toda uma nação. Now, religion is basically two things: A religião basicamente se compõe de duas coisas: tradition tradição and superstition. e superstição. If you understand tradition and superstition, you understand all religion. Se você compreende e sabe a respeito de tradição e superstição, você entende a respeito do resto da religião. Tradition is a substitute for God's revelation. E a tradição é uma substituição para a revelação que Deus dá. Any source of information other than revelation Qualquer outra fonte de informação além da revelação will produce superstition. vai produzir a superstição. Think about it like this. Vamos pensar a respeito disso da seguinte forma: The Bible reveals how things really work in the Spirit. a Bíblia nos revela como realmente as coisas são operadas no Espírito. You cannot tell me how things work in the Spirit Você não pode me dizer como realmente as coisas operam no Espírito without reading the Bible, sem que você leia a Bíblia, without receiving a revelation sem que você receba essa revelação from God. que vem de Deus. Can you say amen? Você pode dizer amém? Any other explanation of how things really work in the Spirit Qualquer outra explicação que você tivesse de como as coisas operam no Espírito is a lie. é uma mentira. It comes from the father of lies, E, Satan, e daí essa mentira que vem do pai das mentiras, Satanás. and it will cause your behavior to change E isso faz com que o seu comportamento seja mudado, because your tradition will produce a false understanding of how things work in the Spirit. porque a sua tradição vai gerar um entendimento falso de como as coisas operam realmente no Espírito. Marcos and I were in a church here in Brazil, Marcos e eu estávamos numa igreja aqui no Brasil, very large, muito grande, and we were ministering there. e nós estávamos ali ministrando. I was trying to preach, and he kept interrupting. Eu estava tentando pregar, mas ele ficava me interrompendo.
And at the end, many people came forward Mas no final muitas pessoas vieram à frente because they wanted freedom. porque elas queriam a libertação. And I noticed that there were $1 US dollar bills all over their front. E eu percebi que existia notas de $1 à frente. I was like, why is there US dollars here? E eu perguntava, por que tem tantos dólares aqui no chão? And he explained to me E daí ele me explicou, while he was picking up all the dollars. enquanto ele estava pegando todos os dólares. You want some? Yeah. Eu não peguei tudo. He explained to me Daí ele me explicou that people would keep a US dollar bill in their billfold for good luck. Right? que as pessoas guardavam $1 na carteira para dar sorte. That's superstition. E isso é superstição. You say, well, I want to prosper. A pessoa diz, eu quero ser próspero. Well, if you put a US dollar in your billfold, Então, se você coloca uma nota de $1 na sua God carteira, will not see that and make you prosperous, Deus não vai ver isso e te fazer próspero, because that's not how things really work in the spirit. porque não é assim que as coisas operam no Espírito. And God tells us by revelation, E Deus nos ensina a partir de revelação if you want to prosper, que se você quer ser próspero, here's how things really work in the spirit. veja como as coisas operam realmente no Espírito. But you would never know that without revelation from God. Mas você não saberia disso se não tivesse a revelação de Is Deus. anybody listening carefully? Vocês estão me entendendo? Now, in Jesus' day, he came to bring an oversight visit to the nation of Israel. Agora, Jesus, nos tempos dele, ele veio para trazer uma supervisão de como Israel andava. They were supposed to be the representative culture of heaven on earth. Porque Israel deveria ser a sociedade que representasse a cultura do céu na terra. They were the only nation on earth, the only culture with revelation. Porque era a única nação na terra que havia recebido a revelação. And they had been given an understanding of how things work in the spirit. E eles haviam recebido o entendimento de como as coisas realmente operam no And Espírito. when Jesus arrived Daí quando Jesus chegou, and he observed how that nation was functioning, e quando ele observou de que forma realmente aquela nação estava he funcionando, confronted the spirit of religion. ele confrontou o espírito de religião. He said, now, you were given revelation from God, Ele disse, vocês receberam a revelação de Deus, but you substituted traditions for God's revelation. mas vocês substituíram as tradições pela revelação de Deus. Wow. They didn't like that. E eles não gostaram disso. So they killed him. Daí, eles mataram Jesus. You have to understand that the kingdom of God always confronts the existing culture. Você tem que compreender que o reino de Deus sempre vem para dar de confronto com aquele ambiente que resiste no momento. That's why we're talking about spiritual warfare. Por isso que nós estamos falando a respeito de batalha espiritual. We don't get up every morning Nós não levantamos de manhã and look around for a demon e olhamos e ficamos procurando um demônio so we can go have a fight with the demon. para a gente ir lá e brigar contra um demônio. We don't wake up every morning looking for a principality so we can have a wrestling match. A gente não acorda de manhã buscando um principado para ter uma lutinha boa. No, we represent the king. Não, nós representamos o rei. And as we represent the king Sendo representantes do rei, to produce his purpose para produzir and propósito walk in our destiny, e para caminhar no nosso destino, we don't have to look for any demons nós não temos que ficar procurando demônios. and we don't have to look for any principalities. E também não temos que ficar atrás dos principados. All you got to do is establish kingdom and you'll run right into them. Tudo que precisamos fazer é estabelecer o reino e a gente vai dar de cara com eles. That's spiritual warfare. Isso é batalha espiritual. Positively pressing for the purpose of God. Pressionando positivamente pelas preciosidades de Deus, pelos And when you- propósitos de Deus. And when you run into opposition, E quando você dá de cara com a oposição, you keep right on going. você continua marchando adiante. And
And Jesus said, you have substituted traditions for the revelation of God. E Jesus disse: vocês substituíram as revelações de Deus pelas tradições. And this produced superstition. E isso produz a superstição. There was a leader among the Jews of the culture. Havia um líder entre a cultura dos judeus. He was very curious. E ele estava muito curioso. So he came to Jesus at nighttime. Então ele chegou à noite para Jesus. Perhaps he didn't want anyone to see him Talvez, talking to Jesus. talvez ele não queria que as pessoas ouvissem conversando com Jesus. Or perhaps it was just dark when he and Jesus got together. Ou talvez só tinha escurecido quando ele e Jesus se encontraram, simplesmente. But Nicodemus had a meeting with Jesus. Mas Nicodemos teve um encontro, uma reunião com Jesus. Isn't it interesting that the most powerful principles that Jesus shared Não é interessante pensar que os princípios mais poderosos que Jesus compartilhou, he shared them one-on-one with ele them. compartilhou no tete a tete, um a um. And he said to Nicodemus, E daí ele disse para Nicodemos: you must be born again. você tem que nascer de You novo. must be born of the Spirit. Você tem que nascer do Espírito. Wow. Isn't that powerful? Isso não é poderoso? And Jesus introduced that revelation to one person. Daí Jesus apresentou aquela revelação a uma pessoa. And he gave us our greatest revelation of worship to the woman at the well. E ele deu a nossa grande revelação sobre adoração àquela mulher no poço. But anyway, he said to Nicodemus, Mas de qualquer forma, voltamos. Ele falou para Nicodemos: you want to talk about heavenly things, você quer falar sobre as coisas celestiais? so let's talk about the kingdom. Então vamos falar a respeito do reino. Now he said, you cannot see the kingdom of God unless you're born of the Spirit. Ele falou: você não pode ver o reino de Deus a menos que você nasça no Espírito. Now remember, this is a leader in Israel. Lembre-se que ele era um líder de Israel. There's one culture in the whole earth Era aquela cultura em toda a terra that have revelation from God que recebia a revelação de Deus. and tells them how things really work in the Spirit. E dizia a ele como ele estava dizendo como as coisas operam no Espírito. And Nicodemus says, Daí Nicodemos disse: what? I don't understand what you're trying to say. eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer, Jesus. It's a rhetorical question. É uma pergunta retórica. It doesn't require an answer. Não precisa uma resposta a essa pergunta. Surely you don't mean a man enters back into his mother's womb and is born the second time. É claro que o Senhor não quer dizer que o homem tem que entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez. How can I be born of the Spirit Como eu posso nascer do Espírito? or born anew Ou nascer novamente? or born from above? Ou nascer de cima? And all the Greek words mean the same thing. Todas essas palavras que vêm do grego significam a mesma coisa. So he's not talking about a physical birthing, but a spiritual birthing. Porque ele não está falando de um nascimento físico, mas sim de um nascimento espiritual. And Jesus is sharing with Nicodemus, Então Jesus está ali compartilhando com Nicodemos, a leader of this culture um líder daquela cultura that's supposed to be representing the kingdom of God. que deveria ser representante do reino de He's Deus. telling him how things really work in the Spirit. Ele estava dizendo como as coisas realmente operam no Espírito. And Nicodemus is completely baffled by this discussion. E Nicodemos ficou apavorado com aquela discussão. Because tradition produces a false understanding Porque- of how things work in the Spirit. Porque a tradição produz um entendimento falso de como as coisas realmente operam no Espírito. Are you listening carefully? Estão me entendendo? You see, some intercessors enter into witchcraft. Sabe, até intercessores entram na feitiçaria. Some prophetic ministry is witchcraft. Alguns ministérios proféticos, na realidade, é trabalho de feitiçaria. You say, why is that true? Você fala, mas como você pode dizer que isso é verdade? Because if you don't understand how things really work in the Spirit, Porque se você não realmente compreende como as coisas operam no then Espírito, your intercession is an attempt to manipulate God. daí, através da intercessão, você vem para querer manipular Deus. And you're thinking, how can I get God to give me what I want? Daí você fica pensando, como eu consigo fazer com que Deus me dê aquilo que eu quero? But intercession Mas a intercessão
is receiving a revelation of what God wants, tem a ver com receber uma revelação daquilo que Deus quer. getting pregnant with God's purpose, E daí você fica espiritualmente grávido do propósito de giving Deus. birth with your mouth, E você dá à luz a partir das palavras da sua by boca, praying, will of God happen. orando para que a vontade de Deus se cumpra. That's how things really work. That's how things really work in the Spirit. É assim que as coisas operam no Espírito. What's in heaven is released into the earth through God's people. O que está no céu é liberado na terra a partir do povo de Deus. Jesus said, I will build my church. Jesus mesmo disse: eu construirei, edificarei a minha igreja. And the strategically positioned authorities of hell E as autoridades estrategicamente firmadas pelo inferno will be displaced vão ser deslocadas do seu lugar by the church. pela igreja. And I give you, see, continue with what Jesus said. E continuando naquilo que Jesus disse, I give you the keys of the kingdom. eu lhes dou as chaves do reino. Wow. And we're thinking, no, Jesus, here, you keep the keys. Daí a gente chega para Jesus e fala: não, Jesus, você fica com a chave. Good, it would be better for Jesus to have the keys. É melhor você, Jesus, ficar com a chave. You keep the keys. O Senhor fique com a He chave. said, no, Ele falou: não, I had the keys. eu tenho a chave. I have all authority in heaven and earth. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. But here, Mas aqui, ó, você, você, I give you the keys. eu te dou a I chave. give you the keys. Eu te dou a I give chave. you the keys. Eu te dou a chave. I said, Jesus gave us the keys. Eu repito, Jesus nos deu a chave. We have authority. Nós temos autoridade. Give me my key back. That is not the key to my Harley Davidson. Essa não é a chave da minha Harley. We have authority. Nós temos autoridade. It's not our authority. Não é a nossa autoridade. And the purpose of that authority E o propósito dessa autoridade is to establish kingdom. é de estabelecer o reino, So the king will get what the king wants. para que o rei receba aquilo que o rei quer. Are you listening carefully? Estão me ouvindo? Now quickly now. I could teach on this for another 3 hours. Eu quero falar rapidamente, porque eu poderia ensinar sobre isso por 3 horas. But I only want to preach just 4 hours. Eu só vou pregar hoje à noite só 4 horas, então tá tudo bem. I want you to take this understanding, tradition and how things work in the spirit. Eu quero que você aprenda hoje sobre tradição e como as coisas operam no espírito. Tradition and superstition, Tradição é superstição that's religion. e isso é religião. And in Brazil, No Brasil, as in all nations, como em todas as nações, what Jesus wants aquilo que Jesus quer is redeem the culture of this nation vem para redimir a sociedade, a cultura da nação and restore it e restaurar from religion to the kingdom. da religiosidade para o reino, So you live kingdom culture. para que então você viva a cultura do reino. Instead of tradition, Ao contrário de viver na tradição, we have a revelation Nós- of how we should live. nós temos a revelação de como nós deveríamos viver de verdade. We have a lifestyle that's personal Nós temos um estilo de vida pessoal, that the king says, mas o rei diz: this is the way you live in my kingdom. é dessa forma que você vai viver no meu reino. And together we have a culture. Daí juntos nós temos uma cultura, It's the kingdom culture. que é a cultura do reino de That Deus, all the people, the citizens of the kingdom, this is the way we live together. onde todos os cidadãos do reino vivem de forma da mesma forma. And this is what God has always wanted since Adam and Eve. E desde Adão e Eva é o que Deus sempre quis. He said to Adam and Eve, after they got married, said to Adam and Eve after they got married. Ele disse para Adão e Eva depois que eles se casaram. You remember that? Você se lembra o que ele falou? God created man and he was both male and female. Deus criou o homem e ele era tanto masculino como feminino.
but then he separated male and female. Mas depois ele separou masculino e feminino. That's the will of God. Essa é a vontade de Deus. Say amen. Diga amém. Then he brought them back together in a covenantal relationship. Depois ele os trouxe de volta num relacionamento de aliança. And he said, this covenant represents me in the earth. E ele disse, essa aliança me representa na terra. And he said to them, E ele disse a eles, be fruitful. seja frutífero. Wow, hallelujah. That's good, right? Amém? Be fruitful, Multipliquem-se, multipliquem-se, fill the earth, encham a terra, subdue it, dominem a and take terra dominion. e assuma o controle, o domínio. Wow. So he said, I'm going to put you in the Garden of Eden, Então ele falou, eu vou colocá-los no Jardim do Éden and you're going to take care of it. e vocês vão cuidar do And jardim. you have dominion here. Vocês têm domínio sobre o jardim. But I want you to have a whole bunch of kids. Mas eu quero que vocês tenham muitos filhos. Be fruitful. Vocês sejam frutíferos. Fill the earth. Que vocês encham a terra. Multiply and fill the earth. Multipliquem-se e encham a terra. See, God wants the whole earth filled with the kingdom. Sabe, Deus quer que toda a terra seja preenchida com a cultura do reino. Subdue Que vocês possam se firmar ali with the authority I'm giving you. com a autoridade que eu lhes dou. He gave Adam and Eve the key. Ele deu a Adão e Eva as chaves. Now he's giving us the key. Agora ele nos deu as chaves. Here's the difference. Veja a diferença. What Adam and Eve were going to do physically O que Adão e Eva iriam fazer de forma física with the physical kingdom, com o reino físico, we are doing now with the spiritual kingdom. agora nós estamos fazendo com o reino espiritual. The only way the spiritual revelation comes to the world A única forma da revelação espiritual chegar ao mundo is through the kingdom citizens é através dos cidadãos do reino, who are called together to form ecclesia. que foram chamados juntos para formar então a eclesia. We are the representation of God on the earth, Nós somos a representação de Deus na terra and we have His authority. e nós temos a autoridade dele. And the Great Commission is a repeat of what God said to Adam and Eve. E a grande comissão é apenas uma repetição daquilo que Deus falou para Adão e Eva. Here's the Great Commission. Qual é a grande comissão? I have all authority in heaven and earth is given to me, to Jesus. Toda a autoridade no céu e na terra é dada a mim, Jesus. So wherever you go, Mas onde vocês forem, disciple cultures. discipulem as sociedades, as culturas. That's the words that Jesus spoke. Estas são as palavras que Jesus falou. Matheteo means disciple, Mateteu significa discípulo and ethnos means culture. e etnos significa cultura. Our job is to transform nations. E nosso trabalho é transformar You nações. say, well, how do you do that? E daí você pergunta, como faço Number isso? one, you baptize individuals Em primeiro lugar, você batiza as pessoas in water na água, in the authority of Father, Son, and Holy Spirit. segundo a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. And you know what water baptism is a prophetic picture. E você já sabe que o batismo nas águas é uma imagem profética, uma ilustração profética. You go down in the water, Você desce na água, and that is a prophetic picture of you being buried. You're dead. e essa é uma ilustração profética de você sendo enterrado. Your old life, A sua vida antiga, dead. morta. Remember what we talked about last night? Lembre-se do que nós falamos ontem à noite, Of being a living sacrifice. de você ser um sacrifício vivo, Dead morto to the world, para o mundo, alive to God. vivo para Deus. Dead, you're buried in the water. Morto, você está enterrado na água. And then if the pastor who's baptizing you is nice, E se o pastor que te batiza, o líder que te batiza é um cara legal, he brings you back up. ele te traz de volta. Because coming out of the water Porque saindo da água means I live a new life. significa que eu tenho uma nova We vida. are training people how to live. Então, nós estamos treinando as pessoas de como viverem.
See, the kingdom is God's strategy to take over the world. Então, o reino é exatamente a estratégia de Deus para tomarmos o mundo. And kingdom has a strategy called leadership. E o reino tem uma estratégia chamada liderança. And leadership has a strategy called discipling. E a liderança também tem uma estratégia chamada discipulado. And discipling has a strategy. E discipulado também tem uma estratégia It's called paternidade. que é chamado paternidade. Wow. How do you bring the kingdom to nations? Então, como você leva esse reino às nações? Number one, individual people live a changed life. Em primeiro lugar, as pessoas começam a viver uma vida But transformada. then Jesus says, Mas daí Jesus diz: train them treine-os to obey all I commanded you. para obedecerem a tudo que eu os ordenei. And this is where the apostolic fathering touches the entire kingdom. E aí que a paternidade apostólica toma todo o reino. Because fathers teach the entire kingdom how to live in kingdom culture. Porque os pais ensinam todo um reino de como ele pode viver na cultura do reino. And here's what happens. E veja o que acontece. When we live the way Jesus designed the kingdom, Quando nós vivemos da forma como Jesus desenhou o reino, we prosper nós in our prosperamos, marriages, nós casamos, in our children, nós temos filhos, in our finances, nós prosperamos nas nossas in our finanças, physical health, na nossa saúde in física, our relationships with no- one another. nos nossos relacionamentos uns com os outros. And the world around us looks at us E o mundo ao redor fica olhando para nós and they wonder, e eles ficam imaginando. I wonder what kind of God they serve. Eu fico imaginando que tipo de Deus esse pessoal serve. I wonder who taught them how to make life so successful. Quem ensinou essas pessoas a ter tanto sucesso na vida? This is what God wanted Adam and Eve to do. É isso que Deus queria para Adão e Eva. This is what God wanted Israel to do. É isso que Deus queria que Israel fizesse. And now, God's called us E agora Deus tem chamado to a nós represent Him in the earth para representá-lo na terra, and to have the greatest marriages we can have. para termos os melhores relacionamentos no casamento que podemos ter. Hallelujah. I love marriage. Eu amo o casamento. I love marriage. Eu amo o casamento. I love marriage. Eu amo o casamento. Men, come on, say, yeah. Homens, por favor, também digam a I mesma love coisa. marriage. Eu amo o casamento. Come on, guys, don't just sit there now. Não fica sentadinho aí com essa cara de Yeah, brisa. shout. Dê um clamor, um grito aí de vitória. All right. Your wife's watching, so A sua esposa está observando você. I love marriage. Eu amo o casamento. Wow, good job, yeah. É, muito Yeah, she bem. got a kiss out of that. That was great. Ganhou até um beijo ali. Yeah. What was I talking about? Marriage. You Oh, love marriage. We have the greatest marriages. Nós temos casamentos maravilhosos. We rear their wonderful children. Nós cuidamos de filhos maravilhosos. We prosper financially Nós prosperamos financeiramente. because we're givers. Porque nós somos pessoas que We're doam. givers. Nós somos pessoas que doam. We're givers. Nós somos pessoas que doam. We are blessed to receive. Nós somos abençoados recebendo. We are more blessed to give. Mas somos mais abençoados dando. Every aspect of our lives Cada aspecto da nossa vida reveals Jesus, revela Jesus. reveals heaven. Revela o céu. Our lives are testimonies that say this is how God wants the world to be. A nossa vida é o testemunho de como o mundo deveria ser. And as I shared with you last night, E como eu compartilhei com vocês ontem à noite, Jesus showed me in a vision Jesus me mostrou numa visão that He has chosen Brazil que ele escolheu o Brasil
to not only have people like you, não somente para ter pessoas assim como vocês, kingdom citizens in the church, cidadãos do reino dentro da igreja, but he's chosen this nation mas ele também escolheu esta nação to be a fathering nation. para ser uma nação de paternidade. For the kingdom of God Pois o reino de Deus and the culture of the kingdom of God e a cultura do reino de to Deus, so influence and impact the culture of Brazil, ela influencia de tal forma a cultura, a sociedade brasileira, that other nations look at Brazil, a ponto de outras nações olharem para o Brasil they say, look at Brazil. e disserem: olha para o Brasil, They have good marriages, eles têm casamentos bons, they have good children, filhos bons, they have good culture, uma sociedade boa, they have good finances. finanças equilibradas. Wow. O que é isso? How did they do that? Como eles conseguem fazer We isso? need to go to Brazil and find out. A gente precisa ir lá no Brasil e And they- descobrir. They come to Brazil and they hear a sound. Daí as pessoas chegam no Brasil e ouvem este som. It's a spiritual sound. É um som espiritual. And they discover that the God of heaven, Daí eles descobrem que o Deus do céu, the God of the Bible, o Deus da Bíblia, is the God of Brazil. é o Deus do Brasil. Hallelujah. And they discover that you have not gained this success by witchcraft Daí eles descobrem que você não alcançou esse sucesso pela or feitiçaria idolatry, ou pela idolatria, because you understand how things really work in the spirit. porque agora vocês entendem como as coisas realmente operam no And espírito. the greatest spiritual warriors E os grandes guerreiros espirituais are Brazilians. são os brasileiros. Me too. Train them to obey all I have commanded you. This is the Great Commission. A grande comissão é: treine-os para fazerem tudo o que eu os ordenei. And behold, E eis, olha, observem, be continuously aware, continuadamente, prestem atenção. Jesus said, Jesus disse: I am with you all the estarei time com vocês todo o tempo, until the end. até o fim dos tempos. When you are doing that, you will be the most aware of His presence. When you're doing what Quando você está fazendo isso, você consegue perceber a presença do He Senhor. didn't say He would help you do anything you want. E Ele não falou que Ele vai te ajudar a você fazer qualquer coisa que você quer. He didn't say, well, just do whatever you want. I love you so much, I'll help you do it. Ele não falou: faz o que você quiser, eu te amo tanto que eu vou te ajudar com isso. No, He said, go do what I told you to do. Não, Ele falou: vai fazer aquilo que eu disse para vocês And then fazerem. you'll be the most aware of my involvement. Daí in your vocês vão life. perceber o meu envolvimento na vida de vocês. Amen. And when people come to Brazil, they'll encounter His presence. Quando as pessoas vierem ao Brasil, elas encontrarão com a presença dele. And His manifested glory. E é a glória sendo And they'll manifestada. feel the fire of His E passion. as pessoas vão sentir o fogo da paixão, o calor da And paixão. they'll hear the sound of heaven. E também ouvirão o som celestial. And the sound you hear in Brazil is the sound of nations. E o som que você ouve aqui no Brasil é o som das The nações. sound of many waters. O som de muitas águas. And waters represent populations. E as of águas nations. representam também a população das Can you nações. say amen? Você pode dizer amém? But in Brazil, there's been religion. Mas no Brasil, nós temos visto a religião, Ancient religions. religiões antigas, And then those ancient religions became part of Roman Catholicism. e aquelas religiões antigas se tornaram parte do catolicismo. Now I'm going to talk about Roman Catholicism right now, E eu vou falar sobre isso agora mesmo, right here. aqui nesse lugar. So just keep on saying amen. Então continue falando amém, tá? And don't act afraid. Não fica com medo de eu falar do catolicismo romano aqui. It's going to be all right. Vai ficar tudo bem no final. Sometimes I say Roman Catholicism, and Brazilians go, Às vezes eu falo sobre o catolicismo romano e o rosto dos brasileiros muda.
then I know they're still in bondage to religion. daí eu reconheço que ainda estão amarrados na religião. You still have a little superstition. Você ainda tem um pouquinho de superstição amarrado aí. I might get in trouble E será que eu vou entrar em problema com isso? if I say anything that's not nice about the Pope. Ah, eu vou falar alguma coisa que não é muito legal a respeito do Papa? So you're not supposed to say things that are not nice about other churches. Ah, você não deveria falar coisas que não são muito legais a respeito das outras igrejas também. I'm not. I'm talking about religion. Eu não estou falando delas, eu estou falando da religião. Let me just say it very boldly. Então eu vou dizer para você com ousadia. God is removing the influence of Roman Catholicism from Brazil. Deus está retirando, removendo, aniquilando a influência da religião católica do Brasil. And that means we need to make certain that he removes it from you. We need to make sure it's removed from you. E com isso eu quero dizer que nós precisamos ter certeza que antes isso também seja retirado de você. Now here's what happened when the Roman Catholics came to this land. Então veja o que aconteceu quando os católicos romanos pisaram nessa terra. They're supposed to represent Jesus, Eles deveriam representar Jesus, confront the existing culture, se confrontar com a cultura existente release the revelation of the Bible, e liberar a revelação bíblica and teach people how things really work in the Spirit. e ensinar como as coisas realmente funcionam no Espírito. They did not. Mas não fizeram isso. They said to the existing religions, O que eles fizeram? Eles disseram às religiões existentes: what do you think? o que vocês acham? What's your tradition? Qual é a sua tradição? How do you see things working in the Spirit? Como vocês visualizam as coisas operando no Oh, Espírito? you worship your ancestors. Ah, vocês adoram os seus ancestrais? No problem. Ah, não tem problema não. Come right on in. Vem para cá. Bring your superstition with you. Tragam as suas superstições com vocês. Bring your tradition with you. Tragam a sua tradição com And vocês. because you worship your ancestors, E porque vocês adoram os seus ancestrais, you can pray to the saints. vocês podem substituir e orar também pelos santos. Pray to dead people. Ora pelos mortos. Pray to dead people. Ora pelos Is mortos. anybody listening? Tem alguém me ouvindo ainda? You can pray to dead people because you believe that's how things really work in the Spirit. Daí eles falam: ah, você pode orar pelos mortos, porque é assim que as coisas operam no Espírito. And you have idolatry Daí você tem idolatria, because you worship gods that are not the true God. porque vocês adoram Deus que não são verdadeiramente Deus. No problem. Ah, não tem Come problema. on in. Entra aí. And we'll just call your God E a gente vai chamar o seu Deus a patron virgin, de a Virgem, or we'll give some name to your God. ou nós vamos dar qualquer outro nome para o That makes seu it Deus. sound like it's a part of the kingdom. E daí faz parecer que tudo esse lixo aí faz parte do reino. O lixo é meu, tá? Que eu coloquei. And we call this syncretism. Daí nós chamamos isso de sincretismo. Now, see, some people are feeling offended even in the room. Sabe, mesmo aqui algumas pessoas já ficaram ofendidas. You're feeling uncomfortable Você fica desconfortável com isso. because there's some residue of this religion still operating. Porque ainda tem resíduo dessa religiosidade operando em você. Because you were dedicated to that God. Porque você foi dedicado àqueles deuses. Listen, if you pray to Mary, you're praying to a demon. Eu quero dizer para você, se você ora para Maria, você está orando para um demônio. Mary's dead. Maria já morreu, gente. And so what you were taught was pray to a dead person, Então o que você foi ensinado? Ore para alguém que está morto, which means pray to an idol. o que significa ore para um ídolo. And the Bible says, Mas a Bíblia diz behind every idol que por trás de todo ídolo is a demon. há um demônio. So you were taught to pray to a demon. Então você pode ter sido ensinado a orar por um demônio. Because that's not how things really work in the Spirit. Porque não é assim que as coisas operam no Espírito. Now this is very important to the devil.
Agora, isso é muito importante para o diabo, because this is his strategy. porque essa é a estratégia dele, It's his substitution a estratégia de substituição for the authority of spiritual warfare pela autoridade da batalha espiritual and the power of intercession. e do poder da intercessão. Come on, listen, you're going to really like this. Vocês vão gostar disso no final, gente, tá? 23 people. are Essas gonna like 23 pessoas vão gostar disso no final. it. Yeah. Nobody over here is going to like this. Ninguém aqui talvez goste, And a few people here are going to like mas this. alguns aqui vão gostar. Oh, wait. Somebody over here is going to. Aqui também tem uns dois. Aqui. 3 people over here. Três pessoas. It's going to be great. Mas lembre-se, Remember, lembrem-se, Jesus stood up in Brazil and he said, Brazil belongs to me. Jesus levantou-se no Brasil e declarou: o Brasil é meu, o Brasil pertence a mim. Now, here's the trick. Agora, qual é o truque nisso? Here's the false, the lie about how things really work. in Onde the spirit. está o falso, a mentira de como essas coisas operam? Praying to your ancestors Orando para os ancestrais do passado é feitiçaria and empowers demons. e dá poder aos Gives demônios, authority to principalities. dá autoridade aos principados. Controls millions of people. E isso traz controle para milhões de And pessoas. they live by traditions that are not consistent with the Bible. Daí essas pessoas vivem pela tradição que não é consistente com aquilo que a Bíblia diz. Everything that the devil does is designed to be a substitute Tudo que o diabo faz foi desenhado para se tornar e entrar como substituto. So let's explain how things really work in the spirit Daí deixa eu explicar como as coisas realmente operam no espírito as they relate to other generations. e como isso se relaciona a outras gerações. Come on, you're going to like this. Eu já falei que vocês vão gostar disso. The book of Revelation is a revelation. O livro de Apocalipse, ele é uma revelação. Jesus says to John, look and see how things work in heaven. Jesus disse para o apóstolo João: olha, veja como as coisas operam no céu. And John saw intercession, E João visualizou a intercessão, because intercession is represented in the tabernacle and the temple of the old covenant. porque a intercessão está representada no tabernáculo da antiga aliança. It's represented by the altar of incense. Ele é representado pelo altar de incenso. And they had censers that they filled with incense. E daí eles tinham aquelas vasilhas onde eles enchiam do incenso, So that the entire presence, where the place where the presence of God was, para que aquele aroma mostrasse a presença do Senhor em todo lugar. was filled with the smoke and the smell. Então aquele lugar ficava preenchido com aquela fumaça do incenso e do aroma que ele dava. And when John saw this, Daí quando João visualizou aquilo, the Bible says, a Bíblia diz: John, João, this is the prayers of the saints. esta é a oração dos santos. Not the prayers of the saints in Roman Catholicism. Não a oração dos santos do catolicismo romano. We don't pray to dead people. Nós não oramos para os mortos. We pray now Nós oramos agora, through Jesus, através de Jesus, in his name and authority, no nome e na autoridade dele, to the Father. ao Pai. And the Bible said that our prayers then fill up bowls. E a Bíblia diz que as nossas orações enchem vasilhas. This is a revelation Essa é a revelação of how things really work in the de Spirit. como as coisas realmente operam no Espírito. To illustrate it, Para ilustrar to reveal it to us. e para revelar a nós. John saw giant bowls João viu vasilhas grandes, filled with the intercession of the saints. cheias com a intercessão dos santos. Now listen carefully. Agora preste atenção aqui. We did not fill those bowls. Não fomos nós que enchemos essas This is vasilhas. so important to you. Isso é muito importante você prestar atenção. This is so important to you. Isso é muito importante para você.
We did not fill those bowls. Não fomos nós que enchemos aquelas vasilhas. But our intercession now Mas a nossa intercessão hoje is going into those bowls. vai entrar também naquelas Are you listening vasilhas. carefully? Vocês estão me ouvindo aqui? In the vision, Jesus said, Na visão, lá para João, Jesus disse. there was a sound I wanted to hear in Na visão Africa. que ele teve, Jesus disse: havia um som que eu quis ouvir da África. I didn't hear it. Eu não ouvi. So I sent a remnant to this land. Então eu to trouxe o Brazil. remanescente para esta terra. There's a sound I wanted to hear in Europe and Asia. Havia um som que eu sempre quis ouvir na Europa e na Ásia, I didn't hear it. mas eu não ouvia. So I sent a remnant to this land. Então eu trouxe o remanescente para essa terra. And he said, I've been waiting. E ele disse: eu tenho esperado, I've been waiting. eu tenho esperado, I've been waiting eu tenho esperado for more than 400 years. por mais de 400 anos. You see, the bowls in heaven Sabe, aquelas vasilhas celestiais are filled with the intercession of the people of God estão lotadas da intercessão do povo de Deus, from all over the world, de todo o mundo, praying for a generation que ora por uma geração, to arise in the earth. que essa geração se levante na terra. They've been praying for fathering nations. Eles têm orado por nações de paternidade. Nations in the earth been praying that someone would come with the gospel. E as nações da terra têm orado para que alguém se levante com o evangelho. Villages in Africa, Vilarejos na África, people who did not even understand what they were doing, pessoas que nem compreendiam o que estavam fazendo, but they were praying, mas oravam, praying. oravam. I've been in more than 30 nations, Eu já estive em mais de 30 nações and I've been to many places, e tenho estado em muitos lugares. and I have been to places several E times. tenho estado em lugares várias vezes, That when I came into that place, que quando eu chego naquele lugar, someone came to meet me. alguém vem até a mim, Usually a person older than me. geralmente uma pessoa mais velha do que eu. Not that many people older than me now. É difícil, né? Mas não tem tantos antigos assim, mais do que ele hoje em dia. Fortunately, I'm not as old as Marcos. Graças a Deus eu não sou tão idoso quanto o Marcos. This person would come to me. Mas uma pessoa assim chega para mim They'd say, e diz: he's here. ele está aqui, It's him. é ele, It's the one I saw in my dream. é aquele que eu vi no meu sonho. I've been praying all my life Eu tenho orado por toda a minha that vida God would send this man. que Deus enviasse um homem assim. He wasn't talking about me. Não estava falando de mim, He's talking about the gospel, ele está falando a respeito do about evangelho, the representative of Jesus. a respeito de um representante de And Jesus. these prayers Então essas orações for this nation, por esta nação, for this world, para este mundo, for this generation, para essa geração, I've been filling up the bowl. tem enchido essas vasilhas, Because what those nations have prayed for has not yet happened. porque o que as nações oravam ainda não aconteceu, não se cumpriu. And the bowls are filling up. Mas essas vasilhas, esses vasos estão sendo cheios. So 400 years ago, E então há 400 anos, por exemplo, atrás, Jesus started answering some of those prayers. Jesus começou a responder algumas dessas orações. I saw him in the vision. Eu vi Jesus naquela visão. He was lying down in Brazil, Ele estava deitado no Brasil, covered with dust, cheio de poeira, which means he's been here a long que significa time. que ele tem estado aqui por muito tempo. He's been here waiting. Ele tem estado aqui aguardando. He was waiting. Ele estava aguardando. What he was waiting for Mas o que ele estava aguardando was the answer to the prayers of generations of people. era exatamente a resposta das orações de In gerações nations of the earth, das nações da terra, in Africa and Europe and Asia, desde a África, da Europa e da Ásia, of people crying out to de God, pessoas que clamavam a Deus, crying out to de God. pessoas que clamavam a And the Deus. prayers of the saints were accumulating in heaven, E a oração dos santos então se acumularam no céu, waiting for this generation. aguardando por essa geração. And now, E agora, when we pray, agora quando oramos, we don't pray to dead people. nós não oramos para os Our mortos. prayers A nossa
oração join the prayer se junta às of the orações previous generation. das gerações They anteriores. join the prayer As nossas orações se juntam às of orações nations in the earth. das nações sobre a terra. We're filling up the bowl. E nós então estamos enchendo estes vasos, They're essas almost vasilhas. full. Está quase cheio. Already we see in Brazil Nós já vemos no Brasil miracles. milagres The acontecendo. population is less and less Roman A Catholic. população cada vez cristã, cada vez mais crescendo. More and more Mais e mais evangelical. evangélicos. God's doing things in the government. Deus está fazendo as coisas no governo. He's revealing corruption in the church. Ele está tirando a corrupção dentro da He's igreja. revealing corruption in the Ele government. está retirando a corrupção do governo. The sound of glory O som da glória is rising in Brazil. está se levantando no Brasil. And nations E as are nações already being touched. estão sendo tocadas desde já. And you are the number one missionary sending nation in the earth. E essa nação aqui já é a nação número 1 ao enviar missionários para o mundo. But it's just the beginning. Mas é apenas o It's começo. just the beginning. É apenas o começo. Because now our intercession Porque agora a nossa intercessão is finishing something está concluindo algo that was started by the que generations. começou há gerações atrás. We have inherited Nós temos herdado purpose, propósitos, promise, promessas, prophecies. profecias. They all come to us. Todas têm chegado até nós. It's time to get ready, get ready, Por get isso ready, chegou get a ready, hora get de ready, prepararmos, get ready. prepararmos, nos prepararmos, nos prepararmos. There are 300 churches in Germany. 300 Brazilian churches in Germany. Há hoje 300 igrejas brasileiras lá na Alemanha. And Muslims coming into Germany. E os muçulmanos entrando lá na Alemanha. Brazilians are baptizing Muslims. Mas os brasileiros já estão batizando muçulmanos. Each church, Cada igreja, 50 every month. cada igreja com 50 batismos todos os meses. One nation. Uma nação, One nation. uma nação, Drops of intercession com pingos da intercessão poured out in Germany. sendo derramado lá na Alemanha. But we need to fill the bowl. Mas nós precisamos preencher completamente esses vasos de intercessão. I said we need to fill the bowl. Eu disse, nós precisamos preencher essas vasilhas. When I teach on fathering, Quando eu ensino sobre one paternidade, of the things I try to help people to understand uma das coisas que eu tento ajudar as pessoas a compreenderem that the spirit and power of Elijah é que o espírito e o poder de Elias turns the hearts, faz voltar os corações, turns the passion of fathers faz voltar a paixão dos pais and the passion of sons, e a paixão dos filhos, turns the hearts e ele faz voltar os of corações fathers and sons toward one another. de pais e filhos um para o outro. Here's why. Veja por quê. You say that I'm one generation Você diz, eu sou uma geração and your children are another generation. e os seus filhos são outra geração. But that's not true. Mas isso não é verdade. That's why there is no word for grandfather in Hebrew. Como eu falei, por isso que não há uma palavra para vovô no hebraico. The Bible doesn't teach that we have 2 or 3 generations right here in this room. A Bíblia não nos ensina que nós temos 2 ou 3 gerações aqui nessa The sala. Bible teaches A Bíblia ensina there's one generation, que há uma geração, but it's divided. mas ela está dividida. And in order to join the generation into one, E para juntar essa geração como um, you have to turn the heart. você precisa fazer voltar os corações. You have to turn the heart. Você precisa fazer voltar os corações. I suppose that you are younger than I am. Eu imagino que você é mais jovem do que eu. I'm 64. Eu tenho 60, ele tem 64. Is this your wife? É a sua esposa? Is this your wife? É a sua esposa. She looks like she's 22. Ela parece que tem 22. You look like you're 47. Você com 47. But you're still younger than I am. Mas você ainda é mais jovem do que eu. She's much more beautiful than you are. É claro, ela é mais bonita do que você. And I suppose, Mas eu imagino because you are younger than I am, que porque você é mais jovem do que eu, you might think that we are a part of
different generations. Você pode pensar, nós fazemos parte de gerações diferentes. But that's not what God wants. Mas não é isso que Deus fala. He wants you Ele quer que você and me. e eu, Come on up here. vem aqui rapidinho, Come up here. vem aqui Hop it rapidinho. up, hop it up. He wants us Ele quer que nós turn toward one another. nos voltemos um ao outro. Not our minds, Não na nossa mente, our hearts. mas no nosso coração. So that we are one Para generation. que nós sejamos uma geração. One generation. Uma geração. One generation. Uma geração. You see, Veja bem, when I work with sons and daughters, quando eu trabalho com filhos e filhas, they all say, todos dizem: when's it going to be my turn? quando vai ser a minha vez? I want to have my own ministry. Eu quero ter o meu próprio I ministério. want to have my own ministry. Eu quero ter o meu próprio ministério. And if they're not properly fathered, E se eles não exercemos paternidade de forma correta, if our hearts aren't turned, se o nosso coração não está correto, then they will fall for the trick of the devil. daí essas pessoas podem cair no truque do diabo. And the devil will say, E o diabo vai dizer na mente: you're going to have to start all over again. você vai ter que começar tudo novamente. Just reject everything the fathers did, Então rejeita tudo que o teu pai fez, everything your grandfathers did. tudo que o seu vovô falou. Just call all those people who are older than you, just call them old wineskins. Só olha para esses velhos ao seu redor e deixa eles para lá, Because now it's my turn. que agora é a minha I'm going to vez. start all over again. Eu vou começar tudo We're novamente. going to do it right this time. Agora eu vou fazer certo. And that's exactly what the devil wants you to say. E é exatamente o que o diabo quer que vocês façam. But God doesn't want us to join. He doesn't want us to start all over again. Mas Deus não quer que a gente recomece tudo novamente. Don't think that, let's just pour out the bowls Vamos derramar as vasilhas, and then we'll train some intercessors daí nós vamos treinar alguns and we'll intercessores start all over again, e a gente vai começar tudo novamente. filling them up. Vamos encher tudo That novamente. means it's going to take hundreds of years. Isso quer dizer que vai... Não, No! We're not going to start all over again. nós não vamos recomeçar We're tudo going to work novamente. together as one. Nós vamos trabalhar como um And we're going to finish. e nós vamos terminar. We're going to fill up those bowls. Nós vamos encher estas vasilhas God's going to pour them out e Deus vai derramá-las upon a generation. sobre toda uma geração. Your children Os seus filhos and us people who are old like Mark. e nós, filhos que somos velhos como Marcos. Eu não mereço. Amen. Amém? See what paternidade does? Sabe o que a paternidade faz? It prepares you. Ela prepara você. Prepares you Ela te prepara to receive inheritance. para receber herdeiros e a sua herança. Receive inheritance. Receber a herança. Now we call this the synergy of the ages. Nós chamamos isso de sinergia dos tempos, That God's already accomplished some things de que Deus já alcançou algumas coisas and you and I inherit them. e você e eu herdamos aquilo que Ele já fez. In Romans chapter 8, Em Romanos capítulo 8, Paul illustrates intercession Paulo ilustra a intercessão as birthing. como o nascimento. He says you get pregnant with purpose, Você fica espiritualmente grávido com propósito, but you do not have what is necessary to birth. mas você não tem aquilo que é necessário para dar à luz. So you just walk around pregnant. Daí você fica caminhando You grávido, just walk around pregnant. caminhando grávido, You just walk around pregnant. caminhando na Is gravidez. anybody listening to me? Alguém está me ouvindo aqui? And many generations before you, E muitas gerações anteriores, the pioneers, os pioneiros, like Marcos, como Marcos, was your grandfather. o meu avô, Tell him a little about what your grandfather did. ele está falando que o meu avô era pastor e um dos pioneiros das igrejas do estado de São Paulo. Wow. I honor that.
Eu honro essas coisas, essas We pessoas. honor them. Nós os honramos. There are 6 revival movements in Brazil now. Existem 6 movimentos de avivamento no Brasil But there's hoje. been revival movements in Brazil for more than 100 years. Mas tem havido avivamentos no Brasil por mais de 100 anos. And there have been waves of revival. E ondas de avivamento. Waves of revival. Ondas de avivamento. And right now, E agora mesmo, we are a part of a new wave of revival. nós fazemos parte dessa nova onda de avivamento. But every wave has risen a bit higher Mas cada onda que vem, cada vez mais alta. because the new wave was built on the old wave. Porque esta nova onda, ela está sendo construída em cima da antiga onda. Now, unfortunately, Infelizmente, some people who have been in an old wave, algumas pessoas que estiveram nessas ondas antigas they get into traditions entraram na tradição, instead of revelation. ao contrário de permanecerem na revelação. And instead of receiving something fresh and new, E ao contrário de receberem algo refrescante e novo, they're still trying to maintain something that's happened, God did 50, 60 years ago. ainda tentam manter algo que Deus fez há 60, 50 anos atrás. And they stop filling up the bowls Daí pararam de encher as suas vasilhas. because they have a false understanding of how things work in the Porque spirit. tem um entendimento falso de como as coisas operam no espírito. They think we already have everything we need. Eles acham, nós já temos tudo que precisamos, But in reality, mas na realidade, God is doing something new. Deus está fazendo coisas novas. You are part of what God is doing. Você faz parte daquilo que Deus And He's está doing fazendo. something new. E Ele está trazendo algo novo. Are you listening carefully? Estão me ouvindo? And this generation E essa geração is a birthing generation. é uma geração de dar à luz. Now listen carefully. Agora preste atenção. I intend to give birth. Eu quero dar à luz. You might think I'm old, Você pode pensar, mas você é muito velho. but I got a lot more years ahead of me. Mas eu ainda tenho muitos anos à frente. And I am pregnant E eu estou grávido com propósito. and giving birth. E dando à luz. I get pregnant Eu fico espiritualmente and grávido I'm giving birth. e eu dou à luz. I'm getting pregnant Eu fico grávido I'm getting birth. e eu vou dar à luz. Because age doesn't have anything to do Porque a with idade- spiritual birthing. A idade não tem nada a ver com esse dar à luz You espiritualmente get falando. pregnant in the spirit. Você fica grávido no You espírito give birth with your mouth. e você dá à luz com as palavras da sua boca. And this breaks the power of religion. E é isso que quebra o poder da religião. Religion takes the Bible away from people. Religion takes away the Bible. A religião vem para retirar a Bíblia das pessoas. And 2 Timothy chapter 3 verse 16 Em 2 Timóteo 3,16, tells us what the Bible does. nos fala o que a Bíblia A faz spiritual process. do processo espiritual. It doesn't mean that you can just take a Bible and walk away from the kingdom. Não quer dizer que você pode simplesmente pegar a sua Bíblia e sair do reino. But it is always true Mas, that traditions limit revelation. mas sempre foi verdadeiro que a tradição limita a revelação. God doesn't need tradition. He doesn't need it Deus because, não precisa da tradição, because the scriptures are alive. porque as escrituras estão vivas. And what the Bible did in 200 years ago, the Bible still does O today. que a Bíblia fez há 200 anos, ela ainda faz hoje. It's the eternal word of God. Porque é a palavra eterna de And it Deus. brings profit to your life. E ela traz profecia à sua vida. It will teach you. Ela vai te ensinar. It will reprove you, Ela vai reprovar você. correct you, Vai te corrigir. train you. Ela vai te treinar. That's what the Bible does. É isso que a Bíblia faz com a gente. So religion takes that away. Mas a religião quer retirá-la de nós. Roman Catholicism defamed intimacy and called it fleshly. Sexuality. It defamed it. It disrespected it. Okay. Dishonored O intimacy. catolicismo romano fala contra a intimidade. It said that sexuality was evil.
e diz que daí fala que a sexualidade é do mal, as if sexuality has nothing to do with the soul or the spirit. como se a sexualidade não tivesse nada a ver com o espírito e com a alma. It's just an activity of the body. É apenas uma atividade do corpo, Therefore, it's evil. por isso é do mal. This is false doctrine. Mas essa é uma doutrina falsa. Your body is not the problem. O seu corpo não é o Your problema. body is temple of Holy O Spirit. seu corpo é templo do Espírito Santo. Sexuality is the soul and the spirit. A sexualidade está na alma e no espírito. And we are joined in covenant marriage. E nós nos juntamos num casamento de aliança. Spirit, Espírito, soul, alma and body. e corpo. because God joins together. Porque Deus é quem junta isso. And the spiritual oneness E essa unidade espiritual, manifests in the soul, ela é manifestada na alma. and the soul manifests in the physical. E a alma então é manifestada consequentemente no físico. So it is a lie Então é uma mentira to say to people dizer às pessoas that sexuality is something dishonorable, que a sexualidade é algo desonroso, because it produces and empowers the spirit of shame. porque produz e empodera o espírito da vergonha. And when the spirit of shame holds people in Daí quando bondage, esse espírito da vergonha segura as pessoas aprisionadas, it opens the door daí abre uma porta to sexual perversion para a perversão sexual and to all kinds of spiritual e para problems, todos os outros problemas espirituais. allowing sexuality and witchcraft to mix together, E aí a sexualidade e a feitiçaria se juntam. and people to form soul ties. E as pessoas então fazem essas ligações almáticas. And Roman Catholicism makes your culture vulnerable E o to the spirit catolicismo of romano Jezebel. então faz com que essa cultura fique vulnerável ao espírito de Jezabel. I said, Roman Catholicism makes your culture vulnerable to Jezebel. E eu disse que o catolicismo romano faz com que essa cultura fique vulnerável para ser atraída pelo espírito de Jezabel. Hebrews chapter 13, verse 4 Em Hebreus 13:4 says, diz: marriage shall be honorable in all, que o casamento deve ser honroso em tudo and the bed undefiled, e a cama purificada, or santa, the bed without shame. sem manchas. And many people in Brazil have a residue of shame about their sexuality. E muitas pessoas no Brasil têm aquele resíduo, aquele restinho de vergonha da They sexualidade. feel condemned about something they should celebrate. E daí se sentem condenadas por algo que elas deveriam celebrar. Hey, listen carefully. Ouçam aqui atentamente. Amém? And this is what makes men vulnerable to pornography. E aí isso deixa o homem vulnerável à pornografia It makes women vulnerable to enticement, e as mulheres vulneráveis ao seu perfil. to look at women as objects, E os homens olham para as mulheres como objetos, or for women to be disgusted about men ou para as mulheres não gostarem dos homens como because homens, they're just one walking hormone. porque parece que é apenas um hormônio andante. They're like, all men think about is one thing. Tudo que os homens pensam é uma coisa. Yeah, what's your point? Qual é o ponto aqui? We're men. Nós somos homens. We're not ashamed of the fact that we are sexual people. Nós não temos vergonha do fato que nós somos pessoas com sexualidade. But I gain all my sexual delight in my wife. Mas eu recebo todo o meu prazer sexual na minha esposa. And I'm not ashamed of being married. E eu não tenho vergonha de estar e ser casado. And I travel all over the world. Eu viajo por todo o mundo. And my wife is my strength. E a minha esposa é a minha My força. wife A is minha my esposa strength. é a minha força. Are you listening carefully? Estão ouvindo? And lastly, E por último, Roman Catholicism took away the life of the covenant meal of the body and blood of Jesus.
E por último, let's divide that. O catolicismo romano retirou, he took away, the life a vida of the celebration of the Lord's table. da celebração da ceia do Senhor. John 6:53, João 6:53, Jesus says, Jesus diz, essentially, but from the Greek language, na língua grega, He que says- foi traduzido para o grego, he says, if you don't eat my flesh and Se- drink my blood, se você não beber da minha carne e beber do meu sangue, then you don't have a share with então, me, então você não pode compartilhar comigo. or you don't have a full share of who I am. E você não vai ter um compartilhamento pleno de quem eu sou. The people said, manna, Moses gave us manna in the wilderness, As pessoas dizem, Moisés nos deu maná no deserto. and you've been giving us fish sandwiches. E você nos dá aqui esse sanduíche de peixes, né? O pão com peixe. Pão de queijo and peixe. Wow. I'm sure it was pão de queijo. Eu tenho certeza que o maná era pão de queijo. Amém? I mean, Jesus is doing a miracle Jesus lá fazendo um milagre, involving bread. juntando o pão. What other bread would Jesus want people to eat? Que outro pão você acha que Jesus queria que o povo comesse? Pão de queijo. Pão de queijo. So he made fish sandwiches Então ele fez aquele sanduíche de peixe and he fed thousands of people. e ele alimentou milhares de pessoas. And then the crowd said, Daí a multidão disse: we want fish sandwiches every day. nós queremos esse sanduíche todos os dias. Woo! We want socialism. Nós queremos o socialismo. We just want you to give us our food every day Nós só queremos que o Senhor nos alimente todo dia, by a miracle. através de um milagre. And Jesus said, E Jesus disse: that's not how things really work in the Spirit. não é assim que as coisas operam no I'm going to Espírito. bless you. Eu quero te But abençoar. remember, when the people came into the land, Mas lembre-se que quando o povo entrou na terra, the manna ceased. o maná parou. Are you listening carefully? Estão me ouvindo? Because when they came into the land, they were to be the kingdom culture. Porque quando eles entraram naquela terra, eles deveriam ser o reino, as pessoas do reino daquela And cultura. the wealth of the wicked E was aque- turned to the righteous. E a riqueza do ímpio então foi voltada para os justos. So Jesus said, Daí Jesus disse: here's how things really work in the Spirit. veja como as coisas operam no Espírito. How much of Jesus do you want? Quanto de Jesus vocês realmente querem? How much kingdom do you want? O quanto realmente do reino vocês esperam How ter? much heaven do you O want? quanto do céu você quer? If you want your full share, Se você quer tudo aquilo que é para você, he's talking about your kingdom inheritance. ele está falando da sua herança do reino. If you want your full share, Se você quer toda a sua parte, he said you need to eat my flesh and drink my blood. você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Because that is our covenant agreement. Porque essa é a nossa aliança, o nosso acordo de aliança. It means Jesus is our source, Significa isso que Jesus é a nossa our fonte, only source. a nossa única It's fonte. not Jesus and something else, Não é Jesus com algo mais, just Jesus. só Jesus. You say, well, I want Jesus, but I also want to keep my traditions. Mas eu quero Jesus, mas eu quero guardar também as minhas tradições. No. Não. You say, well, I want Jesus, Você fala, mas eu quero Jesus, but I need to keep my witchcraft. mas eu preciso manter aqui a minha feitiçaria. No. Não. Say, I want to pray to Jesus to prosper me. Eu falo, eu quero orar que Jesus me prospere, I'm going to keep a dollar bill in my billfold. mas eu vou guardar aquele dólar aqui para dar sorte. No. Não. Are you listening? Está me ouvindo? And religion will give you permission A religiosidade vai querer te dar permissão to mix the world and the kingdom para together. misturar o mundo com o reino. Are you listening carefully? Estão me ouvindo? Now I ask you, is there any residue of religion in you? E eu pergunto agora, há algum resíduo, alguma coisa da religiosidade em você? Do you have any limitation of tradition? Você tem alguma limitação pela tradição?
And do you continue to hope that luck will be a source of help for you? Você continua esperando que a sorte seja a fonte de ajuda para você? Do you still hope to practice some things you learned in your youth that are a part of witchcraft? Você ainda pratica algumas coisas que estão dentro de você, que fazem parte daquela feitiçaria? And have Jesus like the beans on your rice, so you know, the gravy on your mashed potatoes, however you guys say. E daí você mistura aquela comida, ou joga, sabe, arroz, aquele negócio, aquela mistura toda que envolve a tradição de feitiçaria. You don't add Jesus to your life. Sabe, você não adiciona Jesus na sua vida. You die to the old life Você morre para a vida antiga and you walk in new life. e você caminha numa vida nova. And he's your only source. Ele é a única fonte. Eat my flesh, Coma da minha carne, drink my blood, beba do meu and sangue. you can have your full share of your E kingdom aí você vai inheritance. poder participar plenamente da sua herança do reino. Amém? Now, sometimes we're unaware Algumas vezes nós não entendemos of dedications. a respeito das dedicações. And many people in Brazil were dedicated as a part of their participation in tradition. E muitas pessoas aqui no Brasil foram dedicadas como parte dentro das tradições. You were not dedicated to Jesus of Nazareth Você não foi dedicado a Jesus de Nazaré, because you were dedicated to a system porque você foi dedicado a um sistema that mixes demonic things que in mistura with the coisas things of God. demoníacas com as coisas de Deus. You need freedom. Você precisa de libertação. freedom. Você precisa de libertação. You need freedom. Você precisa de See, libertação. it sounds radical to people Isso parece radical às pessoas. if I say that God's will is for Brazil to be completely free of Roman Catholicism. Se eu dissesse que o Brasil parece radical quando eu digo que o Brasil precisa ficar inteiramente livre do catolicismo romano. But God is radical. Mas Deus está certo. God is radical. Deus é radical. You see, what is false is a substitute for what is true. Porque aquilo que é falso quer substituir aquilo que é verdadeiro. When we train people in the prophetic, Quando nós treinamos as pessoas no profético, we also train them in the difference between what is authentic and what is false. também treinamos as pessoas naquilo que é autêntico e naquilo que é falsificado. Many times people come when they see that I prophesy, Muitas pessoas vêm e veem eu profetizando, they're like, I hope I get a prophetic word. aí daí ficam falando, eu queria que ele profetizasse para mim. Please give me a word. Por favor, me dê uma palavra. Because they think that the prophetic word obligates God to do what they want. Porque acreditam que aquela palavra profética vai obrigar a Deus a fazer aquilo que Ele quer. And I hear false prophets in Brazil. E eu vejo profetas falsos no Brasil. And they gather a crowd by false prophecy. Daí juntam a multidão com profecias And falsas. they'll prophesy that you're going to be rich, and they'll prophesy that you're going to be famous. Ah, você vai ficar rico, você vai ficar famoso. And people are so happy, E as pessoas ficam tão felizes. and they give money, Daí dão dinheiro para ele. honor, Honra. because they believe that a prophetic word obligates God Porque acredito que a palavra profética obriga a Deus to give me what I want. para me dar aquilo que eu quero. That is witchcraft. Isso é feitiçaria. We don't use God. Nós não usamos Deus. God uses us. É Deus quem nos usa. And prophecy is a revelation of the way things really are in the spirit. E a profecia é uma revelação de como as coisas realmente são no Espírito. It reveals the way things are Revela como as coisas realmente and the são way things are going to be. e como elas serão. And each time a prophecy comes, E cada vez que a profecia vem, it calls us to preparation. ela nos chama para uma preparação. And the word of God has come to Brazil, E a palavra de Deus vem para o Brasil, not only through me, but many others. não apenas por mim, mas por muitos outros. But this word that's come to Brazil through me Mas essa palavra tem vindo através de mim, says to every Brazilian, que diz a todo brasileiro: prepare, preparem-se, get ready, preparem-se, mature, amadureçam, get free. libertem-se,
Because Jesus has claimed Brazil. Porque Jesus já reivindicou o Brasil. We were in a youth conference. Nós estávamos numa conferência de jovens. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso? You're not surprised they'd ask me to speak at a youth conference. Eles não fiquem surpresos, eles me chamaram para pregar numa conferência de jovens. I mean, I took Marcos Eu tive que levar o Marcos to a youth conference. para uma conferência de jovens. And as we were seated in the youth conference, E a gente estava lá sentado naquela conferência de a jovens. young, beautiful Brazilian worship leader E uma adoradora brasileira muito linda was singing her song she's written. estava cantando as músicas que ela havia composto. About 1,000 young people, and they were worshiping. E tínhamos lá mais ou menos uns 1000 jovens. And I had an open vision. E eu tive uma visão aberta. The vision opened, and I saw this Brazilian worship leader, E eu vi aquela adoradora brasileira. and she looked like an iPod. E ela tinha aquela carinha de iPod. Now, an iPod is like an iPhone, E o iPod é como um iPhone, um telefone. but instead of the phone, all that it does is stores music. Mas ao contrário de ser usado como celular, a única coisa que o iPod faz é gravar That's músicas. not a nice thing to say about a beautiful Brazilian woman. E é claro, você não pode chamar uma mulher bonita, brasileira, You look like an e iPod. dizer você tem uma carinha de iPod. But an iPod has one place. Mas o iPod, como celular, tem um lugar. Well, it used to, but that's like you plug in your earbud, E você insere ali o seu fone de ouvido. and you can hear music. E daí você consegue ouvir a música. It's coming out of the thing. Está saindo daqui a música. It's a miracle. É um milagre. My son has 15,000 songs. O meu filho tem um iPod que tem 15.000 músicas. You plug in, Você conecta and you can hear. e você pode ouvir. Wow. And in the vision, she looked like an iPod. E naquela visão ela tinha cara de iPod. But instead of one place to plug in, Mas ao contrário de um lugar para inserir o fone, she had places all over her ela tinha lugares ao redor dela, where you could plug in. onde você podia And behind conectar. her, behind this worship leader, E atrás daquela adoradora, behind her, atrás dela, I saw the nations. eu vi as nações. They were represented by people, As nações estavam representadas pelas pessoas. and the person had on a shirt E a pessoa tinha a camisa that was the flag of that nation. que era a bandeira da sua nação. And they had earbuds in their ears, E tinham então os fones nos ouvidos, and they were looking for a place to plug in. mas eles estavam buscando um lugar para se conectar. They were looking for a E sound. estavam procurando por um som. I saw Russia Eu vi a Rússia, and Cuba, Cuba, Nigeria, Nigéria, Canada. o Canadá. I saw France Eu vi a and França, England. a Inglaterra. I saw the nations of the earth. Eu vi nações da terra. Tanzania, Tanzânia, Mozambique. Moçambique. They're listening carefully. Estão me ouvindo? And in the vision, E naquela visão, one by one, uma a uma, the nations saw the worship leader, as nações olhavam para aquela adoradora and they came toward her. e vinham em direção a ela, And one by one, uma a uma. in the vision, Naquela visão, the nations as who nações were looking for a sound, que estavam buscando por um som they plugged in to vinham e se Brazil, conectavam no Brasil and they heard e ouviam a então Brazilian sound. aquele som brasileiro. One by one, Uma a uma, the nations as nações were hearing the sound estavam ouvindo aquele som they were looking for. que estavam procurando. And I am telling you E eu estou dizendo a that vocês the nations of the earth que as nações da terra are waiting for the release of the Brazilian sound. estão esperando pela liberação deste som brasileiro. And Jesus said in the vision, Jesus disse na visão: I will listen for a sound eu estou procurando por um in som the nations of Africa and Europe and Asia. nas nações da África, da Ásia e da Europa. I didn't hear it. E eu não conseguia So ouvir. I sent remnants from those nations to Então eu Brazil. enviei daquelas nações pessoas para o Brasil, os remanescentes. He said, I've been waiting 400 years. E eu tenho esperado por 400 But anos. March the 7th, 2003, Mas em 2003, no dia 7 de março, I saw Jesus stand up. eu vi quando Jesus se And he levantou. claimed Brazil. Ele reivindicou, chamou o Brasil. And then he said, E daí disse: and put a sound eu estou depositando um som into Brazil. no Brasil.
so I can release a sound para que eu possa liberar este som through Brazil. através do Brasil. It will be heard in every E será um nation. som que será ouvido em cada nação. I put a fire Eu pus um fogo in Brazil, no Brasil, so I can release a fire, para que eu possa liberar Through este fogo Brazil. através do Brasil. and it will burn in every E ele nation. vai arder em cada nação. He said, I'll put my glory Ele in disse, eu Brazil, depositei a minha glória no Brasil, so I can release my glory para que eu possa liberar a minha glória through Brazil. através do Brasil, That the glory of the Lord will cover the earth para que a glória do Senhor cubra a terra, as the waters cover the sea. como as águas cobrem o mar. You're the generation. Você é essa geração. Religion is the limitation. A religião vem para limitar. Stand together. Levantem-se, Stand together. levantem-se, Raise your hand. levante as suas mãos, Look up. olha para cima. Demons are manifesting in this room. Os demônios se manifestam nessa sala, The claims of religion reivindicando a are religiosidade. manifesting in many people. E isso é manifestado em muitas pessoas. I'm watching it happen. Eu estou vendo isso acontecendo. There's residue, Há resíduos ainda, limitation limitações on your life na sua vida. that right now Mas agora mesmo has been exposed by Holy Spirit, está sendo exposto pelo Espírito Santo, confronted by truth. sendo confrontado pela verdade. In this region Nessa região is the residue há um resíduo of ancient religions de religiões antigas that have been syncretized into false church. e que houve o sincretismo com a igreja falsa. When I pray, Quando eu oro, I can smell the eu fires posso sentir o fogo que foi aceso por and aqui, hear the sounds of these ancient religions ouvindo o som dessas religiões antigas and the witchcraft on the mountain. e da feitiçaria nos This montes. gate Este portal is still infecting the heartland of Brazil. que The gate is still affecting or influencing the heart of Esse Brazil. portal ainda afeta o coração do Brasil. God has raised up this ministry Mas Deus tem levantado este ministério as a fathering house como uma casa de to paternidade prepare inheritors. para preparar um povo. He's giving you authority Ele está dando a vocês autoridade for you to cleanse the land, para que vocês purifiquem o solo, change the atmosphere, transformem a and atmosfera release a new sound through this e gate. liberem um novo som a partir desse portal. This gate is waiting. Este portal está esperando. And David said, Davi disse, he spoke to the ancient gates. ele falou aos portais He antigos. said, lift up your head. Ele disse, levantai vossas cabeças. Why would you say to a gate, Porque você diria a um portão, lift up your head? levanta a sua cabeça. Hey, gate, Ô portal, lift up your head. levanta a tua cabeça. Why would you say that? Por que Davi disse isso? Because his head is hanging down. Porque a cabeça estava curvada para baixo. Why Por que? is this gate? Porque este portal Does it have its head hanging down? tem a sua cabeça voltada para baixo? Because it's waiting. Porque estava esperando, It's waiting. estava esperando, It's waiting. estava esperando It's been waiting e tem esperado for you. por vocês. God says, Deus diz, I need somebody eu preciso de alguém with authority com to autoridade speak to that gate. que vai e declare aquela porta: Lift up your head, levantai vossas oh cabeças, you gates. ó portais, Be lifted up, you everlasting doors. levantai, ó portais eternos, For the King of Glory pois o Rei da Glória is coming in. está chegando. Who is the King of Glory? Quem é o Rei da Glória? The Lord O God, Senhor Deus, mighty in battle. tremendo na batalha, Mighty in battle. tremendo na batalha. And this spiritual warfare army E esse exército de batalha that I espiritual, am looking at right o now, qual eu estou olhando agora mesmo, is being prepared tem sido to preparado open that gate para abrir este portal and follow the King e seguir o Rei into the purposes of a nos nation. propósitos dessa Are you nação. listening carefully? Vocês estão me ouvindo? Raise your hand. Levante as suas mãos. Raise your hand. Levante as suas mãos. Father,
Pai, in the name and authority no of nome e na Jesus, autoridade de in Jesus, the authority of my assignment, na autoridade da minha missão, that you sent me to this nation, o Senhor tem me trazido a essa nação, that you brought me to this region, e o Senhor me trouxe a essa região, and I stand here e eu estou aqui, in this house. nesta casa, I speak to all the residue of religion, e eu declaro a todo o resíduo de of religiosidade, every claim, a toda reivindicação, of every dedication, a todas as pessoas que foram dedicadas a in alguma the name and coisa. authority of Jesus. No nome e na autoridade de I Jesus, say to these dedications, eu declaro a essas pessoas que foram dedicadas, entregues, the power of the cross que o poder da cruz is a greater claim reivindica com maior força on any person in this room sobre cada pessoa nessa than sala the dedication of religion. do que a dedicação que foi feita pela I religiosidade. break the power Eu quebro o poder of religious dedication, das dedicações religiosas, the false gods dos deuses falsos and dead ancestors. e ancestrais mortos. I speak to the spirit of superstition Eu declaro o espírito de superstição that is risen up. que tem se levantado. It's like a thought. It's thoughts that are not obedient to Christ. É como aquele pensamento que vem que não é obediente a Cristo. And according to the word of God, E de acordo com a palavra de Deus, in 2 Corinthians chapter 10, em 2 Coríntios 10, with weapons com armas mighty through God, poderosas de Deus, I tear down the castles nós derrubamos os and castelos fortresses e as fortalezas that protects this que superstition. protegem essas superstições. And I bring every thought E eu trago todo o pensamento into captivity cativo, and command those thoughts. ordenando a esses pensamentos: Obey Christ. obedeçam a Cristo, Obey Christ. obedeçam a Cristo, Obey Christ. obedeçam a Cristo, Obey obedeçam Jesus. Jesus. I break the power Eu quebro o poder of tradition, da tradição, superstition. da superstição. I break the power Eu of quebro o shame poder da vergonha, off your marriage, do seu casamento, off your mind, da sua mente, off your dos relationships. seus relacionamentos. I break the power Eu quebro o poder of darkness das trevas, off your mind. da sua mente. I say the word of God E eu declaro a palavra de Bible Deus, a Bíblia, is open to your mind. está aberta para a sua mente. And I declare in this place E eu declaro neste lugar that people in this room que as pessoas nessa are sala pregnant with purpose. estão espiritualmente grávidas com propósito. Pregnant with the purposes of nations. Grávidos com propósitos das nações. Pregnant Grávidos with the purpose of Brazil. com os propósitos da nação brasileira. And I say to the men of this room, E eu declaro aos homens dessa sala, Jesus said in the vision, Jesus disse na visão: when you see the men of Brazil dancing like David, quando vocês virem os homens do Brasil dançando como Davi, you'll know the revival has reached its highest point. vocês saberão que o avivamento atingiu o seu maior ponto. And I break the power of Jezebel E eu quebro o poder de Jezabel off of the men in this ministry. sobre os homens desse ministério. For it was the daughter of Saul, King Saul, Foi a filha do rei Saul who intimidated David. que intimidou Davi. And David said, E Davi disse: I'm going to dance. eu vou I'm going dançar. to dance Eu in a dançarei way you've never seen a man dance before. como você nunca viu um homem I'm dançando going to antes. dance Eu dançarei in a way you've never seen a warrior dance de uma before. forma como você nunca viu um guerreiro I'm dançando. going to dance Eu dançarei in a way you've never seen a king como dance você nunca viu um before. rei dançando antes. And I don't care E eu não quero saber if the daughter of traditions a filha da tradição of Jezebel de Jezabel doesn't like it. não gosta. I am not intimidated Eu não estou intimidado or manipulated. ou manipulado. I am Eu free. estou liberto. I am free. Eu estou liberto. I am free. Eu estou liberto. And God is calling the men in this house to intercession, E Deus está chamando os homens desta igreja The para a worship. intercessão, para adorar, to burn. Burn with holy passion. para arderem com a paixão
to stand like warriors. para se levantarem como guerreiros, Stand like warriors levantarem como guerreiros in the worship, na adoração, the intercession na intercessão of this house. desta casa.